Feridas que nunca cicatrizaram? Veja como Deus te escolheu para trazer cura. Você já se sentiu carregando feridas que parecem nunca cicatrizar, mesmo dentro da igreja? Onde a cura deveria ser real. Sente que essas dores expostas te afastam da paz e da verdadeira liberdade que Deus quer para você? E se eu te dissesse que existe um chamado poderoso para você? Uma missão divina para ser o instrumento que traz cura e restauração para essas feridas. Não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas que também sofrem. Neste vídeo, você vai descobrir como Deus te escolheu para essa tarefa incrível e como a cura que já aconteceu em você é a chave para transformar vidas. Fique comigo até o final para entender como assumir essa autoridade espiritual e ser a resposta que muitos esperam. Se você quer carregar esperança, trazer alívio e cumprir um propósito que só Deus pode revelar, esse vídeo é para você. Não sai daí. Ei, rapidinho, antes da gente mergulhar nessa palavra, se você já sentiu que esse tema falou com você, clica no botão de curtir agora. Isso ajuda muito esse vídeo a alcançar outras pessoas feridas como você um dia já esteve. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo que transforma, cura, desperta e te leva mais fundo no propósito que Deus tem para a sua vida. Esse canal é mais do que vídeos, é um lugar de encontro com o céu. Então, vem caminhar com a gente. Feridas que nunca cicatrizaram. Quantas pessoas estão sentadas nos bancos da igreja hoje, sorrindo por fora, mas sangrando por dentro? Quantas palavras de encorajamento elas já ouviram, mas que nunca alcançaram o buraco mais fundo da alma? Feridas antigas, causadas por abandono, rejeição, humilhação, abusos, traições, decepções com pessoas, até mesmo dentro da própria igreja. Feridas que não apenas foram físicas, mas emocionais e espirituais. E por mais que o tempo tenha passado, elas ainda estão ali. Não doem todos os dias, mas de tempos em tempos elas voltam, como se o coração estivesse sendo aberto outra vez. Você conhece essa sensação? Já passou por isso? Ou conhece alguém assim? Essa é a realidade que Jesus viu quando contou a parábola do bom samaritano. Um homem espancado, ferido, largado à beira do caminho, ignorado por religiosos, mas curado por alguém provável. Aquele homem, o samaritano, não só viu a dor, ele parou, ele se importou, ele agiu. E não apenas agiu, ele levou óleo e vinho, ele tratou, ele atou as feridas, ele carregou o homem, ele pagou um preço. E é aqui que muita gente não percebe o que Deus está dizendo. Essa história não é só sobre misericórdia, é sobre cura. É sobre pessoas feridas que precisam de alguém disposto a parar o que está fazendo, derramar unção, carregar dos braços e investir amor até que a ferida esteja curada. Esse alguém pode ser você. Talvez você pense, mas eu também fui ferido. Eu também sangrei. E é exatamente por isso que Deus quer te usar. Porque quem foi ferido e foi curado tem autoridade para tratar a dor dos outros. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma a sua dor em ferramenta. Ele transforma a sua cicatriz em ministério. O que te machucou ontem será o que vai curar outros amanhã. Mas antes, você precisa entender isso. Ferida aberta não cura ferida de ninguém. Só cicatriz tem autoridade. Por isso, a primeira cura que Deus quer realizar é em você. Essa lição é sobre reconhecer que muita gente está vivendo com feridas expostas e você pode ser um canal de cura se permitir que Deus trate primeiro o que ainda está sangrando aí dentro. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus, mas precisa ser curado. Porque só quem foi restaurado sabe conduzir outros ao lugar da restauração.
A igreja não pode mais ser um hospital onde ninguém trata ninguém. Deus está levantando uma geração de samaritanos, não religiosos de discurso bonito, mas pessoas reais, que já sofreram, já foram deixadas no chão, mas hoje são resposta na vida de alguém. Você está pronto para isso? Você foi escolhido para levar o óleo e o vinho. Talvez você não tenha percebido, mas existe algo poderoso nos detalhes da história do bom samaritano. Jesus poderia ter dito apenas que o homem ajudou, cuidou, levou-o para a hospedaria. Mas ele especifica: o samaritano derramou óleo e vinho nas feridas daquele homem. Isso não foi por acaso. O óleo na Bíblia representa a unção, o vinho, o Espírito Santo. Ou seja, aquele homem ferido não recebeu apenas um cuidado humano. Ele recebeu um cuidado espiritual. Deus está dizendo através dessa história que existem feridas que não se curam com conselhos, frases prontas ou religião. Só se curam com unção e presença. E essa é a sua missão. Você foi chamado para carregar esses dois elementos. O óleo da cura, que traz alívio, suaviza a dor, prepara o terreno para a restauração. E o vinho, que penetra fundo, que limpa, que desinfeta a alma, queima o que precisa ser queimado. Isso não tem a ver com seu currículo espiritual, nem com quantos versículos você decora. Tem a ver com o quanto se enche da presença de Deus todos os dias. Só quem anda cheio de Deus tem algo para derramar sobre os outros. Só quem tem óleo e vinho pode tocar feridas profundas e não ser contaminado. Muita gente quer ser usada por Deus, mas não carrega nada. Toca a dor do outro e não transmite cura, só transfere mais peso. E aí a pergunta é: com o que você tem andado cheio? Porque você só pode derramar o que carrega. Deus não está te chamando para ser só mais uma pessoa legal que diz, vou orar por você, mas para ser alguém que carrega a atmosfera de cura, que entra no ambiente e algo muda, que toca uma pessoa e ela sente o amor de Deus através do seu olhar, da sua palavra, da sua escuta. Mas para isso, você precisa carregar algo. Você precisa estar tão cheio da unção e da presença que quando encontrar uma alma ferida, o céu transborde de dentro de você. O chamado de Deus para a sua vida é mais sério do que você imagina. Ele quer te usar como o samaritano. Quer te ver derramando óleo sobre pessoas quebradas, levando vinho para limpar feridas expostas, conduzindo almas machucadas até um lugar seguro. Mas esse processo não é automático. Deus só pode usar quem se dispõe a carregar. O samaritano tinha consigo o óleo e o vinho. Ele levava com ele aquilo que o homem ferido precisava. A pergunta que fica para você é: o que você tem carregado quando encontra pessoas feridas no caminho? Você tem algo para oferecer ou só passa direto como os religiosos da parábola? Essa lição é um confronto, porque ela nos obriga a olhar para dentro e perguntar: será que eu sou um canal de cura ou só mais um que passa olhando? Deus está chamando você para ser aquele que carrega o remédio certo para a alma. Mas antes de ministrar sobre alguém, você precisa estar cheio. Encha-se, busque, mergulhe, porque quando você carrega o céu dentro de si, a terra ao seu redor começa a ser curada também. Nem toda ferida é visível, mas toda ferida pede cura. Tem gente que aprendeu a sorrir com o coração sangrando. Pessoas que vivem como se estivessem bem, que servem, lideram, ajudam, mas por dentro estão completamente quebradas. E sabe o mais assustador? Ninguém percebe. Sabe por quê? Porque elas se tornaram mestres em esconder a dor. Elas maquiaram tão bem suas feridas que a maioria não nota. E pior, muitas vezes
A igreja inteira celebra essas pessoas como fortes, enquanto elas vão morrendo por dentro. A gente aplaude a performance, mas não enxerga a alma. É sobre isso que essa lição fala. Existe uma dor invisível que só pode ser percebida por quem tem sensibilidade espiritual. Você já parou para pensar quantas pessoas ao seu redor estão feridas e você nunca notou? Quantas lágrimas são derramadas depois de um culto, num quarto escuro, sem ninguém por perto? Quantas feridas são escondidas atrás de um "tá tudo bem"? A verdade é que a maioria das dores não são visíveis. Elas estão escondidas em sorrisos, disfarçadas em piadas, camufladas em frases de efeito. Mas quem foi curado, quem passou pelo processo com Jesus, quem deixou Deus tocar lá no fundo, reconhece. Porque só quem sentiu a dor consegue sentir quando ela está no outro. É por isso que Deus quer te usar, não apenas para tratar o visível, mas para discernir o invisível. A Bíblia diz que o sacerdote e o levita passaram pelo homem ferido e não pararam. Eles viram o corpo, mas não enxergaram a alma. Não discerniram o peso da dor, não foram capazes de se conectar com o sofrimento do outro. Mas o samaritano viu diferente. Ele viu com os olhos da compaixão. Ele não viu apenas um homem caído. Ele viu um ser humano ferido, um irmão necessitado. E o mais incrível, ele se comoveu. Isso muda tudo. A dor do outro tocou ele. O sofrimento alheio afetou seu ritmo de vida. E aqui está um princípio poderoso. Você nunca vai ser instrumento de cura se continuar apressado demais para enxergar quem está caído ao seu lado. Deus está levantando pessoas com discernimento, que olham além da aparência, que não se enganam com a performance, que são guiadas pelo Espírito para reconhecer quem precisa de cura, mesmo quando está sorrindo no púlpito. Essa é uma geração de samaritanos espirituais. Eles não esperam a ferida gritar. Eles sentem a dor antes que a pessoa diga. Eles param quando os outros passam. Eles ouvem o silêncio e entendem o choro escondido. Eles não julgam, eles socorrem. Você foi chamado para isso. Para ver além, para ouvir o que ninguém diz, para estender a mão onde a multidão virou o rosto. Mas para isso, você precisa pedir sensibilidade, discernimento. Você precisa andar no Espírito e não apenas na sua agenda. O bom samaritano não tinha título, não era sacerdote nem levita, mas foi ele quem curou. Porque para Deus não é sobre cargo, é sobre coração. E o seu coração foi feito para perceber aquilo que os olhos não veem. Quem cuida de feridos carrega peso. O bom samaritano não apenas enxergou o homem caído. Ele desceu do animal, curvou-se, tocou na dor, tratou a ferida e depois carregou o homem ferido em seu próprio animal. Isso é mais profundo do que parece. Ele abriu mão do próprio conforto. Ele atrasou a própria agenda. Ele ficou de pé enquanto o outro descansava. Ele pegou o peso de um corpo quebrado e assumiu como missão pessoal. E aqui está uma das maiores verdades que ninguém fala sobre ser instrumento de cura. Você vai ter que carregar peso que não é seu. Sim, ajudar dói. Tocar em feridas machuca. Você vai ouvir histórias que vão mexer com a sua alma. Vai ter dias que vai absorver lutas de pessoas que nem conhece. Vai se frustrar quando alguém que você ajudou voltar para o mesmo buraco. Vai sentir vontade de desistir. Vai ser tentado a parar. Mas não pare. Porque cada alma que você ajuda a levantar é um céu invadindo a terra. Cada ferida que você ajuda a fechar é um pedacinho do inferno sendo vencido pela luz de Deus. Ser um samaritano é caminhar ao lado de quem sangra. É continuar mesmo quando não tem glória. É amar mesmo quando ninguém vê.
E o mais incrível, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele carregou as nossas dores, assumiu as nossas feridas, levou sobre si os nossos pecados. Ele não nos deixou caídos à beira do caminho. Ele desceu, se curvou, nos totou e nos restaurou. E agora, Ele está dizendo, faça o mesmo. É pesado? É, mas vale a pena. O samaritano pagou para que aquele homem fosse tratado. Ele tirou do próprio bolso. Ele não apenas cuidou, ele investiu. Isso ensina que você vai ter que colocar energia, tempo, oração, recursos, paciência. Cuidar exige permanência. Tem gente que quer curar com uma palavra bonita e depois ir embora. Mas quem é canal de cura de verdade, fica, caminha junto, liga no outro dia, lembra da dor do outro como se fosse sua, porque entendeu que ser resposta exige presença. Talvez você esteja cansado, esgotado, porque tem carregado feridos sem força. Mas deixa eu te lembrar, você não está sozinho. O mesmo Jesus que te deu esse chamado te dá força todos os dias. Ele mesmo disse, vinde a mim os cansados, e eu vos aliviarei. Quando você sente que não tem mais nada para dar, Ele te enche de novo. Quando você está exausto, Ele te renova. Porque quem cura com a força de Deus nunca se esgota, se multiplica. O impacto de um ato de cura pode mudar destinos. O que teria acontecido com aquele homem ferido, caído na estrada, se o samaritano não tivesse parado? Já parou para pensar nisso? Ele poderia ter morrido ali, sozinho, abandonado, sem que ninguém sequer notasse. Agora imagina, talvez ele tivesse uma família esperando por ele, talvez ele fosse pai, talvez fosse alguém com um propósito poderoso. Talvez fosse alguém que, ao ser restaurado, se tornaria a resposta para outras pessoas. Mas nada disso teria acontecido se alguém não tivesse parado para curar. O que Jesus está nos ensinando é que cada ato de cura carrega um impacto eterno. Quando você escolhe enxergar a dor de alguém, quando decide carregar uma ferida que não é sua, quando se dispõe a derramar óleo e vinho sobre alguém, você não está apenas fazendo um ato bonito. Você está interrompendo um ciclo de morte e ativando um destino de vida. Deus usa pessoas como você para reescrever histórias, para impedir suicídios, para curar traumas, para restaurar lares, para salvar futuros. E o mais incrível é que você talvez nunca veja tudo isso aqui, mas no céu vai ser revelado. Tem pessoas que estão literalmente à beira do abismo. Elas não gritam, não pedem ajuda, mas elas estão ali, esperando que alguém se importe, que alguém veja. E quando você escolhe ser resposta, quando você age como samaritano, você se torna o ponto de virada. O detalhe é que, na maioria das vezes, você nem percebe. Às vezes é uma palavra, um abraço, um olhar, uma visita, eu tô aqui. Às vezes é um áudio enviado no momento certo. E aquilo muda tudo. Você se torna ponte entre o trauma e a esperança, entre a dor e a cura, entre o desespero e a salvação. É por isso que o céu se move quando alguém decide obedecer esse chamado, porque não é só sobre tratar a ferida, é sobre ativar o propósito que estava escondido atrás da dor. Aquele homem caído no chão, ele não era só um ferido. Ele era alguém com um futuro, alguém que precisava ser levantado para viver o que Deus tinha para ele. E o samaritano foi a ferramenta que Deus usou para isso.
Você entende o peso disso? Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para alguém não desistir, para alguém voltar a sonhar, para alguém ter forças para continuar. Não subestime os pequenos atos. No reino de Deus, tudo que é feito com compaixão e unção carrega valor eterno. Nada do que é feito por amor passa despercebido. A sua oração importa, o seu cuidado importa, o seu sim importa. Você está sendo usado por Deus, mesmo quando acha que ninguém vê. Cada ferida que você ajuda a cicatrizar está mudando um futuro que talvez você nunca imagine. Mas Deus sabe, o céu registra, e vidas estão sendo salvas, porque você decidiu agir. Sua cicatriz é a sua autoridade. Você já percebeu que Jesus ressuscitou com as marcas dos cravos nas mãos? Ele venceu a morte, saiu da sepultura, recebeu um corpo glorificado, mas as cicatrizes permaneceram. Por quê? Porque as marcas contavam uma história. Elas eram prova de que ele passou pela dor, mas venceu. Prova de que ele sofreu, mas saiu do outro lado. E o mais incrível, foi exatamente através dessas marcas que Tomé creu. As cicatrizes de Jesus geraram fé em alguém que estava duvidando. É assim com a gente também. As feridas que Jesus curou em você, as dores que ele tratou, os traumas que ele restaurou, tudo isso agora se transforma em autoridade espiritual. Você não é mais alguém falando de algo que leu num livro. Agora você é alguém que fala do que viveu. Você não ministra com base em teoria. Você ministra com base em testemunho. Você carrega na alma as marcas da cura. E por isso, você tem autoridade para tocar em dores que os outros não aguentam olhar. Muita gente quer ser instrumento de cura, mas ainda está sangrando. Quer tratar feridas dos outros, mas ainda não deixou Jesus tratar as próprias. Mas quando você deixa Deus entrar nas suas áreas mais profundas, mais vergonhosas, mais sensíveis, quando você permite que Ele feche a ferida e transforme a dor em cicatriz, aí sim, você começa a ter poder espiritual de verdade, porque a sua dor curada se torna ponte, se torna chave, se torna linguagem. Você passa a alcançar pessoas que ninguém mais alcança, porque a sua história prova que é possível sair da dor com vida. Pessoas feridas vão se conectar com sua cicatriz, não com sua perfeição, porque a perfeição afasta, mas a cicatriz aproxima. Ela diz: eu sei como dói, eu já estive aí, mas olha o que Jesus fez. É por isso que o inferno lutou tanto para te destruir, porque ele sabia que se você fosse curado, você se tornaria um perigo. Você ia começar a libertar outros, ia começar a arrancar pessoas da beira da estrada, ia começar a levantar quem ninguém mais conseguia. Deus está levantando um povo marcado, não por derrota, mas por cura. Gente que não tem mais vergonha da dor que passou, porque entendeu que a dor tratada se transforma em ministério. O que era trauma, agora é ponte. O que era vergonha, agora é voz. O que era choro, agora é testemunho. Por isso, pare de esconder suas cicatrizes. Mostre, fale, use, porque elas são o selo da autoridade que o céu te deu para tocar em feridas que ainda estão abertas no coração de outros. Você é a resposta que Deus está enviando. Você entendeu agora por que passou por tudo isso, por que sangrou tanto, por que doeu tanto, por que pareceu que ninguém te via, ninguém te entendia. Foi porque Deus estava formando um instrumento de cura. Ele não te deixou morrer naquela estrada. Ele não ignorou tua ferida. Ele não virou o rosto enquanto você sangrava por dentro. Ele te viu, te encontrou e, mais do que isso, te escolheu. O céu não está procurando perfeição, está procurando disponibilidade.
Deus não quer pessoas prontas, Ele quer pessoas que se rendem, que reconhecem suas cicatrizes e dizem: Senhor, me usa. Porque quando você entrega a sua história para Deus, até a dor ganha propósito. Até o que te machucou começa a curar outros. Até o que o inimigo tentou usar para te parar se transforma no que vai levantar milhares. Você não é só alguém que sofreu. Você é alguém que foi curado. E quem foi curado por Jesus não vive mais para si. Vive para ser resposta. O mundo está cheio de gente ferida, caindo à beira do caminho, sendo ignorada por todos. E Deus está dizendo: eu quero usar você para derramar óleo, para levar o vinho, para colocar no cavalo, para conduzir até a hospedaria, para cuidar até cicatrizar, para amar até que a dor vire testemunho. Não despreze o que você carrega, porque a sua cura é a chave para a cura de outros. A sua história é o caminho que vai conduzir alguém de volta para a vida. O seu sim é o que vai interromper a morte emocional de uma alma. Você pode achar que é pouco, mas no reino de Deus, um ato de compaixão carregado de unção vale mais do que 1000 palavras vazias. Hoje, o céu está te chamando, não para ser só mais um religioso apressado, mas para ser o samaritano, aquele que vê, que para, que toca, que ama, que cura. Você não foi deixado de lado, você foi separado. E tudo que você passou foi uma escola para agora começar a ministrar cura em nome de Jesus. Você está pronto para ser essa resposta? Então não espere mais. Seja um instrumento que Deus quer usar para cicatrizar feridas que nunca se fecharam. Se você ficou até aqui, não foi por acaso. Deus te trouxe até esse momento porque Ele quer fazer algo profundo com você. Essa não será apenas mais uma oração. Esse será um tempo de encontro, de cura, de alinhamento com o céu, de ativação. Então, eu quero te convidar agora, onde você estiver, a parar tudo. Se puder, feche seus olhos. Respire fundo. Coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo, ou apenas vá ouvindo e se conectando com o Espírito de Deus, porque essa oração é para você. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença agora. Não como alguém que tem todas as respostas, não como alguém que está forte, mas como alguém que reconhece que precisa ser curado, que precisa ser tocado, que precisa de Ti. Pai, Tu sabes quantas feridas estão dentro de mim. Algumas tão antigas que já nem sei mais como surgiram. Outras tão recentes que ainda sangram com o menor toque. Eu não consigo esconder de Ti, Senhor. Por fora eu posso estar sorrindo, mas por dentro eu sei que existem partes da minha alma que ainda estão feridas, partidas, rachadas. E hoje eu te entrego isso. Hoje eu abro a minha alma diante do Teu altar. Eu não quero mais fingir que está tudo bem quando não está. Eu não quero mais esconder o que ainda dói. Eu quero ser curado, Senhor. Eu quero que Tu coloques Tuas mãos sobre minhas feridas. Toca nas dores que ninguém viu. Toca nos traumas que eu tentei apagar da memória. Toca nas palavras que me machucaram, nos abandonos, nas rejeições, nas decepções, nos abusos, nas humilhações, nas perdas, nas noites em que eu chorei e ninguém percebeu. Jesus, eu creio que só o Teu toque é capaz de curar o que a alma humana não alcança.
Só o teu óleo pode suavizar as dores que ficaram presas lá dentro por tanto tempo. Só o teu vinho pode purificar as feridas infectadas que eu mesmo não soube tratar. Por isso eu te peço agora, derrama sobre mim, Espírito Santo. Vem com teu óleo e teu vinho. Vem com tua unção que cura, que restaura, que regenera. Eu não quero carregar essas dores mais um dia. Cura-me, Senhor. E enquanto o Senhor me cura, me mostra o propósito disso. Me ensina a enxergar que o que hoje me dói, amanhã pode ser testemunho. Que o que hoje sangra, um dia será a cicatriz que trará esperança para outros. Pai, se for preciso, me faça voltar no tempo dentro da minha mente para visitar as áreas que eu travei, que eu enterrei, que eu esqueci de propósito só para não sentir. Porque hoje, com coragem, eu quero permitir que o Senhor entre onde ninguém entrou. Nem psicólogo, nem pastor, nem amigo. Só o Senhor. Espírito Santo, vem varrendo meu coração agora. Vem limpando, vem me lavando, vem me purificando de toda amargura, de todo ressentimento, de toda a revolta que ficou guardada. Eu libero perdão agora, mesmo para quem não pediu, mesmo para quem nunca vai se arrepender, mesmo para quem me fez sangrar. Porque eu entendi que manter feridas abertas só me prende, e eu quero ser livre. Eu preciso ser livre. Eu escolho perdoar, Senhor. Pai, se eu virei alguém amargo, frio, desconfiado, transforma isso agora. Eu não quero mais viver na defensiva. Eu não quero mais fugir de conexões. Me ensina a confiar de novo, a sorrir de novo, a me abrir de novo, mas dessa vez com sabedoria, com direção do céu. Eu quero ser alguém que carrega a tua cura, que carrega a tua unção, que transborda a tua presença. Mas antes disso, eu preciso ser curado por completo. Senhor, eu sei que as dores me ensinaram coisas erradas. Me ensinaram que eu tinha que me proteger de tudo, que eu tinha que ser forte sempre, que chorar era fraqueza. Mas agora, diante de ti, eu posso ser frágil, eu posso chorar, posso me entregar, porque o Senhor é o lugar seguro onde eu posso me derramar por inteiro, sem medo de ser rejeitado. E nesse momento eu quero orar também por pessoas que talvez eu nem conheça, mas que o Senhor vai colocar no meu caminho. Pessoas feridas, caídas à beira da estrada, gente que está sangrando em silêncio. Eu oro desde já, Senhor, para que eu tenha sensibilidade espiritual, para perceber, para parar, para não ser como o levita, nem como o sacerdote, mas para ser aquele que carrega o óleo e o vinho. Faz de mim um instrumento de cura, Jesus. Que eu não seja só mais um crente ocupado demais para olhar para o lado, mas que eu tenha os olhos do céu, o coração de compaixão, a disposição para parar, a humildade para servir e a coragem de tocar em feridas. Me prepara, Senhor, porque eu sei que a caminhada vai exigir esforço, vai me cansar, vai pesar, mas se for para levantar alguém, vale a pena. Se for para salvar alguém, vale cada lágrima. Senhor, eu continuo diante da tua presença com o coração exposto. Eu não tenho pressa. Eu não quero sair desse lugar, porque aqui, no teu altar, eu estou seguro. Aqui eu posso respirar fundo, chorar o que nunca chorei, dizer o que nunca disse, porque sei que o Senhor ouve. Sei que o Senhor entende até aquilo que eu não consigo explicar.
O Senhor sonda minhas profundezas. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. E por isso, eu não escondo nada. Eu te dou tudo. Eu te dou cada lembrança que ainda me dói, cada voz que ecoa na minha mente me dizendo que eu não sou o suficiente, cada palavra maldita que me lançaram e que eu, sem perceber, guardei como verdade. Eu entrego tudo. Eu não aceito mais viver carregando lixos emocionais. Não aceito mais viver ferido e fingir que está tudo bem. Eu quero a cura verdadeira, aquela que o Senhor faz por dentro, que ninguém vê, mas que transforma tudo. Jesus, eu te convido para entrar nos meus traumas. Entra naquele abandono da infância. Entra naquele relacionamento que me destruiu por dentro. Entra na rejeição que eu sofri dentro da própria igreja. Entra nas comparações que me fizeram, nas vezes em que me excluíram, nas vezes em que me humilharam, nas vezes em que me fizeram sentir pequeno. Entra, Jesus, e toca com o teu amor, porque só o teu amor pode reorganizar meu interior. Senhor, eu não quero mais viver na defensiva. Eu não quero mais me fechar com medo de ser machucado de novo. Me ensina a amar com coragem, a confiar com sabedoria, a me abrir com discernimento, mas acima de tudo, me ensina a depender de Ti, porque quem se ancora no Teu amor não se desestabiliza por causa do amor dos homens. Quem encontra valor no Teu olhar não se perde em rejeições humanas. E é isso que eu quero, ser livre da necessidade de aceitação, livre da carência emocional, livre do medo de ser rejeitado. Eu oro agora, Senhor, por todos aqueles que o Senhor vai colocar no meu caminho. Pessoas feridas, pessoas que, assim como eu, precisaram fingir por muito tempo que estavam bem. Pessoas que choram no escuro, que pensam em desistir, que carregam um peso invisível. Pai, me capacita para reconhecer essas pessoas. Me dá olhos espirituais, me dá sensibilidade, me dá compaixão. Me faz lembrar da minha própria dor quando eu olhar para a dor de alguém. E me dá coragem. Coragem para parar, coragem para tocar, coragem para amar sem esperar retorno. Coragem para ministrar cura, mesmo que seja cansativo, mesmo que me custe tempo, mesmo que doa. Porque se é para te agradar, Senhor, eu aceito. Eu aceito ser esse canal, eu aceito ser resposta, eu aceito carregar peso que não é meu, se isso significar salvar alguém. Me usa, Pai, como o bom samaritano. Me faz instrumento. Eu consagro agora ao Senhor tudo o que vivi até aqui. Todas as minhas dores, todas as quedas, todas as feridas. Eu consagro as cicatrizes que carrego. Eu não vou mais escondê-las. Eu não vou mais ter vergonha. Eu entendi que o Senhor vai usar minha história para curar outros. Que a autoridade espiritual nasce do processo. E que a minha autoridade vem da dor que eu sobrevivi, da ferida que foi tratada, do trauma que foi vencido. Então eu oro agora com fé, que as minhas cicatrizes se tornem voz, que elas preguem por mim, que elas toquem onde palavras não chegam, que a minha vida seja testemunho vivo da Tua graça, que pessoas olhem para mim e percebam que é possível ser curado, é possível se reerguer, é possível voltar a sonhar, que a minha presença traga paz, que meu olhar comunique amor, que minha caminhada seja profética, que minha existência aponte para Jesus. E se em algum momento, Senhor, eu tentar fugir desse chamado,
Me lembra de onde o Senhor me tirou. Me lembra de como eu estava antes da cura. Me lembra da dor que só o Senhor viu. Me lembra da estrada onde eu fui achado, porque isso vai me manter no lugar certo, no centro da tua vontade. Senhor, eu continuo aqui diante da tua presença, com os olhos cheios d'água, com o coração aberto, com a alma totalmente entregue, porque eu sei que algo está acontecendo enquanto essa oração flui. Eu sei que o Senhor está tocando em áreas que estavam trancadas há muito tempo. E agora, eu quero interceder por mais do que apenas a minha cura. Eu quero interceder por pessoas que estão ligadas a mim, por histórias que se conectam à minha. Eu oro agora pelas famílias, pelos pais que nunca souberam como expressar amor e por isso deixaram feridas nos filhos. Pelos filhos que cresceram ouvindo gritos, acusações, rejeição e carregam isso até hoje. Eu oro pelos lares onde nunca houve abraço, nunca houve afeto, onde o silêncio doeu mais do que 1000 palavras duras. Espírito Santo, entra nestes lares agora. Vai onde ninguém mais consegue ir. Toca o ambiente, toca as memórias, toca o DNA emocional dessa casa. Pai, eu oro pelas mães que criaram os filhos sozinhas, feridas, cansadas, que fizeram o melhor que podiam mesmo sem saber como lidar com a própria dor. Eu oro pelos homens que foram ensinados a engolir o choro, a esconder o sentimento e hoje vivem presos dentro de si. Eu oro pelas crianças que cresceram em meio a gritos, brigas e abandono e hoje são adultos feridos, tentando sobreviver. Quebra esse ciclo, Senhor. Em nome de Jesus, quebra esse ciclo. Que a tua cura transborde de um para outro, que comece em mim, mas não pare em mim. Que atinja minha casa, minha geração, meus filhos e os filhos dos meus filhos. Eu profetizo agora que a dor termina em mim, que o que me machucou não vai se repetir nos meus descendentes, que o que eu vivi não será modelo para o futuro da minha família. Eu declaro que o Senhor está gerando uma nova história, uma linhagem de restauradores, de curadores, de samaritanos espirituais, gente que viu a dor de perto, mas escolheu curar. Eu oro agora também pelas lideranças, pelos pastores, líderes, missionários, intercessores que estão cuidando de outros com o coração em pedaços, que oram por cura enquanto ainda sangram por dentro. Espírito Santo, vai até eles agora. Leva refrigério. Toca nessas lideranças com o teu óleo fresco. Renova, restaura. Desfaz o peso da performance, da cobrança, do medo de falhar. Faz com que eles lembrem que também são filhos, que também precisam ser cuidados. E eu oro, Senhor, por aqueles que não têm ninguém, os esquecidos, os que vivem sozinhos, os que não têm apoio nem voz, os que passam a maior parte dos dias em silêncio, lutando contra pensamentos, dores, traumas, pessoas que até pensaram em desistir, mas por alguma razão chegaram até essa oração. Espírito Santo, visita agora, visita esse quarto, esse sofá, esse banheiro, esse ônibus, esse hospital, essa rua. Vai até onde a dor está escondida e derrama teu bálsamo. Jesus, eu oro por jovens feridos, por adolescentes quebrados emocionalmente, que foram marcados por abandono, bullying, rejeição, pais ausentes. Eu oro pelos que se cortam em silêncio, pelos que choram no travesseiro, pelos que dizem, tá tudo bem, enquanto estão à beira do colapso. Eu oro pelos que nunca ouviram eu te amo, pelos que não se sentem vistos. Espírito Santo, visita agora, abraça, mostra para eles que eles são amados,
desejados, importantes, que existe um pai que nunca abandonou, que sempre esteve ali. E eu oro por aqueles que já desistiram de amar, que disseram, nunca mais vou confiar em ninguém, que criaram muralhas, armaduras, máscaras. Espírito Santo, derruba isso agora. Derruba os muros da autoproteção. Que eles saibam que amar ainda vale a pena, que confiar ainda vale a pena, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o teu amor é a fonte de todo recomeço. Eu declaro agora, você é livre. Livre da dor que te prendeu por anos. Livre da palavra maldita que te marcaram. Livre do trauma que te paralisava. Livre da voz que dizia que você não era suficiente. Livre do medo de ser ferido de novo. Em nome de Jesus, eu rompo toda amarra emocional. Eu declaro que sua alma está sendo lavada agora pelo sangue do Cordeiro, que os traumas estão sendo apagados, que as marcas estão sendo curadas, e o que antes era ferida, agora é cicatriz cheia de propósito. Eu profetizo agora que o teu passado não será o seu futuro, que você não será definido por aquilo que viveu, mas pelo que Deus está gerando em você agora. Você não será prisioneiro da dor, você não será refém da rejeição, você não será alguém amargo, você será canal de cura, você será resposta, você será o abraço que um dia você não recebeu, você será o ombro que um dia te faltou. Pai, eu te peço agora, unge essa pessoa. Derrama uma unção nova, uma unção de restauração, uma unção que carrega o teu óleo e o teu vinho. Que onde essa pessoa for, a tua presença vá junto. Que as palavras dela tragam cura, que o olhar dela carregue compaixão. Que o abraço dela tenha poder de consolo, que a vida dela seja perfume que aponta para Cristo. E eu oro agora, Pai, ativa o chamado que estava adormecido, que essa pessoa que está orando agora se levante com autoridade, que ela se veja como o céu a vê, que ela entenda que foi separada, que foi chamada, que foi ungida, que tudo o que passou foi preparação, que toda lágrima foi semente, que toda dor foi ferramenta, que toda queda foi aula e que o tempo de esconderijo acabou. Chegou a hora de se levantar. Eu oro agora por coragem. Coragem para obedecer. Coragem para dizer sim. Coragem para não fugir do propósito. Porque o céu está contando com essa pessoa. Porque tem vidas esperando pelo sim dela. Porque tem almas que só vão ser tocadas por meio das cicatrizes que ela carrega. Então eu oro. Levanta, Espírito Santo. Enche. Sela. Usa. Faz dessa pessoa um canal de algo que nem ela imaginava que carregava. E acima de tudo, que o teu amor transborde. Que ela se sinta amada, desejada, escolhida. Que não haja mais espaço para rejeição. Que o amor do céu entre nas frestas mais profundas. Que o teu amor limpe, lave, envolva, transforme. Que ela se sinta filha, filho precioso aos teus olhos. Que o teu abraço seja sentido agora. Que a presença do Senhor inunde o lugar onde ela está. Pai, eu encerro essa oração como alguém que não quer mais viver pelas próprias forças. Eu reconheço, Senhor, que tentei por muito tempo carregar dores que não eram minhas, que tentei controlar feridas que só o Senhor poderia tocar. Mas agora eu me entrego por completo, com tudo que sou, com tudo que vivi,
com cada cicatriz, com cada dor. Eu me coloco no teu altar como oferta viva. Eu não quero mais resistir. Eu não quero mais fugir. Eu quero viver o que o Senhor escreveu para mim. Senhor, eu te dou o que me resta. Te dou o que sobrou de mim. Mas eu também te dou o que floresceu. Te dou as minhas forças, meus dons, minha história, meus dias, meus sonhos, meus passos, meus relacionamentos, meu passado, meu futuro. Tudo te pertence agora. Usa, molda, envia. Se for preciso recomeçar do zero, eu recomeço. Se for preciso deixar tudo para trás, eu deixo. Mas só não me deixa viver fora do teu propósito. Eu oro agora por uma nova estação. Que essa pessoa que ora comigo sinta no espírito que o tempo mudou. Que acabou o tempo da estagnação, da confusão, do medo. Começou o tempo do envio, da cura, da ousadia. Eu profetizo que portas vão se abrir, que o favor do céu vai acompanhar cada decisão, que o Espírito Santo vai guiar cada passo, que a paz vai ser o árbitro, que os dons vão ser despertados, que a identidade vai ser afirmada. E acima de tudo, que o coração permaneça quebrantado. Porque o Senhor não usa os mais fortes, o Senhor usa os mais disponíveis. Os que choram aos teus pés, os que dependem, os que se lançam, os que não têm mais para onde ir porque já entenderam que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Obrigado, Jesus, por cada cura, por cada lágrima que o Senhor recolheu, por cada pensamento que o Senhor calou, por cada mentira que o Senhor desmascarou, por cada dor que o Senhor tocou, por cada abraço invisível que foi sentido nessa oração, por cada coração que o Senhor restaurou. Obrigado porque o Senhor nos ama. Mesmo feridos, mesmo rachados, mesmo quebrados, o Senhor nos ama. E o teu amor muda tudo. E agora, Senhor, que essa oração não cabe aqui, que ela reverbere, que ela continue ecoando, que ela transborde para uma manhã, que ela se espalhe nos gestos, nas atitudes, nas palavras, que ela vire ação, que ela vire ministério, que ela seja cura na vida de outros, que ela seja lembrada sempre que a dor tentar voltar, porque a partir de hoje, o que doía virou cicatriz, e a cicatriz virou autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se você sentiu Deus te curando, te tocando, te levantando, não guarde isso só para você. Tem alguém perto de você que também está ferido, sangrando, caído na estrada. Compartilhe esse vídeo. Envia para quem você ama. Envia para quem precisa. E se quiser deixar seu nome nos comentários, vamos orar por você. Esse canal não é só conteúdo. É um lugar de cura. E se você quiser continuar recebendo mensagens assim, se inscreve agora, ativa o sininho e vem caminhar com a gente. Porque o que começou aqui é só o começo de tudo que Deus vai fazer.